Estamos ao vivo. Batalha espiritual. O ataque do inimigo. Como Satanás, nosso adversário, nos ataca. Graça e paz a todos. Estamos com mais um tema sobre batalha espiritual. E eu quero deixar um versículo para iniciar. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiais, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O ataque do inimigo, o ataque do diabo. A live que eu fiz há 15 dias atrás, eu falei sobre no tempo presente da vida e falei sobre Mateus 4, do versículo 1 ao 11. O inimigo sempre vai atacar o nosso presente, sempre vai atacar o nosso passado e sempre vai atacar nosso futuro. O inimigo sempre quer nos travar para que nós não consigamos progredir e entrar definitivamente no propósito de Deus na nossa vida. Ele sempre vai fazer isso. É a especialidade do inimigo. Ele não quer que nós nos libertamos do vício da escravidão do pecado. O tentador, o enganador e o acusador é o ataque do inimigo. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, como eu li, o inimigo está sempre astutamente querendo nos atacar, constantemente na nossa vida. Ele sempre está com suas artimanhas, com seu modo de atacar, vindo a fazer o homem se manter na queda, se manter no pecado, se manter no vício, se manter na escravidão desse ciclo que o pecado nos coloca. Eu não vou entrar em detalhe com relação a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, mas sabemos que o leão, a cada 10 ataques dele, 7 ele erra. E se os outros 3, quando ele acerta para matar, para destruir, para consumir. Os 3 que o leão acerta, infelizmente, leva o suficiente ao seu adversário, ao que ele está cobiçosamente querendo destruir, leva à queda. O inimigo tem 3 atributos exclusivos. Os 3 atributos exclusivos do diabo é tentador, enganador e acusador. Nos leva a cair se rendermos ao pecado. Tentador. Nos leva ao caminho distorcido do mundanismo e do achismo presunçoso da humanidade, da sociedade. Presunção e achismo. E acusador nos leva ao impedimento das promessas bíblicas, das promessas de Deus. Deus, como eu falei em outras vezes, Deus nunca quebrou galho de quem quebra princípio. Deus cumpre esses princípios na risca. Você cumpre o princípio, você vai receber a promessa. Há um tempo estabelecido por Deus para você receber essa promessa. O triângulo de Satanás, que é os 3 atributos principais dele, tentador, enganador e acusador. E, infelizmente, o ser humano não encara a realidade sabendo que está numa vida progressiva para a morte. Progressiva à eternidade com Deus ou eternidade sem Deus.
A eternidade da salvação eterna, a vida eterna vindo de Cristo Jesus, ou a eternidade para a condenação, para o inferno. Tentador, um atributo de Satanás, está em Mateus 4 e está em Lucas 4, diz que é aquele que intensifica e potencializa nossas fraquezas. Jesus estava fraco, estava com fome, estava no deserto, necessitado de alimentar. Como eu falei na live anterior, Jesus estava precisando de se alimentar, estava com fome. E o inimigo veio intensificar e potencializar a fraqueza dele, que era a necessidade de alimento, a necessidade de querer comer algo. E veio atacar logo no primeiro ataque dele, falando: transforma essas pedras em pães. Aí você vai mostrar que você é o Filho de Deus. Tentador. Ele simplesmente fala: se você é Filho de Deus, acusando da autoridade de Cristo, acusando e falando: você realmente é Filho de Deus? Zombando de Cristo. O segundo atributo de Satanás, que é enganador, está em Gênesis 3, quando ele, como serpente, enganou a mulher. Como serpente disse: é verdade que Deus falou isso? Não, você pode ser igual a Deus. Enganador. Ele distorceu a palavra de Deus. E Eva entrou na dele. Eva entrando na dele, simplesmente se entregou. Enganador é aquele que usa as artimanhas para se dar bem. Querer o que ele realmente quer que as pessoas façam. E infelizmente, um inimigo é um enganador nato. Um inimigo é um enganador daqueles que pode levar ao ser humano à queda. Levar o ser humano às condições ruins da vida. O terceiro ponto com relação a Satanás, ao diabo, ele é acusador. E isso está em Jó, capítulo 1 e capítulo 2, quando os anjos de Deus, juntamente com Satanás, vão ao encontro de Deus. E Deus puxa a conversa com ele, e falando: olha, meu servo Jó, temente a mim, desviasse do mal, ele era íntegro, reto. Aí Satanás fala: tira tudo que ele tem, que ele vai blasfemar contra o Senhor. Novamente Satanás usa das artimanhas dele, querendo enganar, querendo até superar a grandiosidade que Deus é, e saber que Jó não blasfemou contra ele, perdendo em menos de um dia tudo que ele tinha. O homem mais rico do Oriente, que era naquela época o mais rico do mundo, perdeu os 10 filhos de uma vez, perdeu toda a sua riqueza, todo o gado, todo tipo de animal que ele tinha para comércio, para sua satisfação. Ele perdeu tudo em menos de 24 horas. E novamente ele se encontra com o diabo. Quer dizer, o diabo se encontra com Deus novamente, falando em Jó 2. E novamente Deus puxa o mesmo assunto. Ele não blasfemou contra mim. Aí, novamente com acusação, o diabo vem e fala: deixa eu tocar nele, que ele vai blasfemar contra ti. E Deus dá a liberação. Eu te libero a tocar em Jó, mas não tire a vida dele. E novamente o inimigo acusando. Ele gosta de acusar. Ele acusa tanto nós, seres humanos, como acusa Deus. Das coisas que Deus faz. Das coisas que Deus quer fazer para a humanidade. E o inimigo sempre está acusando. Indo lá no céu e falando. Acusando. Apontando como promotores. Na verdade, advogado acusa, promotor defende. A gente sabe disso, como é que funciona o sistema judicial.
Acusador é aquele que sempre vai nos acusar, nos apontar que estamos em pecado, que somos um pecador, que nossa natureza é fraca, que nós não merecemos nada. E isso o inimigo é de balde. Ele sempre vai nos acusar. Ele sempre vai nos atrapalhar. Tentar a nossa fraqueza. Essa é a artimanha do inimigo. Tentar nos enganar com falsos ensinos, como eu falei, achismos e presunções humanas, bases humanas. Tentar nos acusar dos erros diários que acontecem na nossa vida, e isso é natural do diabo. O diabo é mais real que nós mesmos, porque ele está num plano espiritual. Nós precisamos dormir, descansar, alimentar, senão a gente morre. O diabo não. O diabo não dorme. O diabo não tem a onipresença que Deus tem. Mas ele não dorme. Ele não sossega. Ele quer a queda de toda a humanidade. E isso ele está sedentamente a atacar todos os seres humanos. O atributo que Jesus diz em João 8:44, que diz que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele nunca esteve na verdade, que o diabo é mentiroso e todos aqueles que mentem é como o diabo, é um atributo que fica em paralelo com esses três que eu falei: tentador, enganador e acusador. A mentira é gerada pelo engano. A falta de verdade gera mentira. E o que faz sermos enganados? Falsas doutrinas, doutrinas vãs, contos de fábulas, isso está descrito nas cartas de Paulo, meninos inconstantes, sem firmeza, sem rocha firme para estarmos baseados no que nunca deixou de ser a verdade, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a base de toda a humanidade, de todo ser humano que quer viver firme, que quer viver com convicção, que quer viver na caminhada. A base de Satanás e de todo mundo é destruir a base estruturada por Deus. A base estruturada por Deus é a família. A base estruturada por Deus é a Bíblia. A base estruturada por Deus é a ética moral de uma sociedade sólida e firme. Isso é a base de Deus. Amém, amém. Meu irmão tá na live aqui, colocando em nome do Senhor Jesus. Distorce tudo na humanidade. Cria algo para sua própria satisfação, resultado. E o ser humano hoje, nessa sociedade, pensa que está livre. Pensa que é feliz. Pensa que tem paz. Há relatos não só de historiadores, mas também de muitas pessoas que buscam conhecimento, que a única época que não teve guerra foi quando o príncipe da paz pisou aqui na terra, se chama Jesus. A única época que esteve um alívio na sociedade, mesmo em pecado, foi na época de Cristo. O ser humano pensa que é livre, mas ser livre é você ter um controle das coisas que escraviza você. Isso é você ser livre. É você dizer não
por algo que você tem necessidade. Você fala, não vou comer um doce hoje, porque vou ter um controle com relação a isso. Isso é ser livre. É você de saber dizer não nas ocasiões que você sabe que é fundamental para você ter o controle da sua vida. Jesus nos diz de uma forma simples e clara, e aqui eu deixo minha conclusão. Em Mateus 10:16, que nos enviará como ovelhas ao meio dos lobos. E o final do versículo diz, sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Ser prudente como serpente e simples como pomba. O que isso quer dizer? Prudente como serpente é saber como se mover, é saber como se esconder. A serpente no deserto, olha que interessante, quando ela está numa caminhada longa com relação ao deserto, quando o sol está muito quente, ela entra por debaixo da areia, até certo ponto da areia, para esfriar, para descansar, ou para armar uma situação de ataque contra algo que ela percebe na movimentação da areia que está à sua volta para atacar como alimento. A serpente sabe como mover, como se esconder, ela sabe como conduzir a sua vida. Por isso que Jesus fala que sejamos prudentes como a serpente. E ele fala como simples como uma pomba. E a pomba é tão simples que ela é livre. A pomba é um tipo de animal que ele é livre. É como aquele ditado, não deve nada para ninguém. Não deve nada para ninguém. Seja como a pomba, livre, simples de se viver. E vai de um lugar para o outro comendo as migalhas que jogam pela rua, pelas situações do dia a dia. E ela sempre está livre. Ser simples na maneira de viver. Uma coisa que eu aprendi no decorrer da minha vida, principalmente nesse ano, ser simples em sua conduta. Ser simples na sua maneira de viver e de pensar. Ser simples em sua maneira de conduzir a sua vida e busque conhecimento, busque autenticidade, busque firmeza, não deixa ser desviado por qualquer situação, não deixa ser desviado por qualquer erro, falha ou qualquer coisa que acontece na vida. Ser simples. É isso que eu quero dizer para vocês. O inimigo está pronto a nos atacar todos os dias da nossa vida e devemos ser simples e prudentes a cada dia. Prudência mexe muito com a nossa inteligência. Prudência mexe muito com o nosso entendimento, com a nossa busca e conquista a cada dia. O que você quer conquistar? O que você quer fazer na sua vida? Aonde você quer chegar? E isso leva você a ter uma prudência na sua maneira e na sua conduta. E ser simples, livre. Livre das situações da vida. Livre em saber dizer não quando é necessário falar não. E ter pulso firme na sua conduta, da sua maneira de pensar e de agir. O inimigo é mais real que nós mesmos. O inimigo não precisa descansar. Nós precisamos. Em nome do Senhor Jesus, honra e glória somente para Ele. Porque tudo vem dEle. E tudo volta para Ele. Até a próxima live sobre batalha espiritual. Bye, bye.